Nesse vídeo eu vou te mostrar como estruturar qualquer tipo de posts para redes sociais dentro do Figma. Oi, eu sou a Lari Tedeschi, seja muito bem-vindo e bem-vinda à Pan-Americana. Então já estou aqui com o meu Figma aberto e para a gente iniciar a estruturação de qualquer tipo de post, a gente vai selecionar primeiramente a ferramenta de Frame. E se você só clicar aqui, na barra lateral direita já vão aparecer alguns templates para a gente utilizar. Então, se a gente for até aqui embaixo, a gente vai ter a parte de social media. Aqui já tem alguns templates de várias redes sociais aqui, como Twitter, Facebook, Instagram, Dribbble. Então, você pode pegar aqui como base, vou pegar mostrando do Instagram, ou você pode simplesmente, criar o seu frame e digitar as dimensões aqui na lateral. Lembrando que o Figma trabalha com pixels, então caso você queira criar em alguma dimensão em centímetros, milímetros, você tem que fazer a conversão antes de colocar as medidas aqui dentro do Figma. Então aqui eu tenho o frame de um post quadrado do Instagram, e a gente pode também adaptar para as outras versões que a gente pode utilizar no Instagram, por exemplo. Então eu vou copiar aqui, e no Instagram a gente tem aquela versão vertical, que é 1080 por 1350, e também a gente tem a versão horizontal. Então a gente pode só duplicar a vertical e clicar aqui, para deitar o design. Além disso, no Instagram especificamente, a gente consegue criar carrosséis, que são aqueles posts, que a gente passa para o lado. Então ele é composto de vários slides. Vou mostrar também como que é a estruturação desse tipo de post, não só do post único, tá? Então para isso eu vou pegar esse aqui como base, vou duplicar, então pressionando o meu Alt aqui, ó. Vejam que o mouse, ele duplica ali. É justamente para você duplicar, esse frame. Então pressionando o Alt, vou clicar e arrastar, e ele já vai fazer uma cópia automática aqui. Para a gente criar a estrutura para um carrossel, que é justamente esse post composto de várias páginas, a gente vai partir então de um post, de uma página, e a gente vai vir aqui na lateral, então onde a gente tem a medida da largura, e aqui dentro do Figma a gente consegue trabalhar com contas matemáticas básicas ali. Então eu não preciso colocar o valor total aqui, eu posso já multiplicar ele. E você vai multiplicar essa largura pelo número de páginas que você quer. Então se você quer um carrossel de 5 páginas, por exemplo, você vai colocar asterisco, que é o vezes 5, e dar um Enter. E daí ele já vai automaticamente multiplicar e vai criar esse frame inteiro. Para a gente criar o carrossel com várias páginas, a gente precisa trabalhar com esse frame inteiro e depois a gente vai fazer as subdivisões. Então agora a gente vai usar a ferramenta de Slice, que é justamente para a gente cortar em várias páginas esse frame inteiro. Então ela vai criar pedaços aqui e esses pedaços vão ser as páginas. Então eu vou criar de um tamanho qualquer aqui e vou colocar a dimensão correta aqui. E aqui é bem simples, é só a gente colocar a dimensão de uma página. Então 1080 por, nesse caso, que a gente está fazendo post vertical, por 1350. E eu já criei aqui a minha página. Agora eu vou alinhar ela para a esquerda e para cima, que vai ser a minha página número 1. E agora basta duplicar essa página para criar as próximas páginas. Então uma dica aqui para tornar mais fácil ainda é você dar um Ctrl D. Quando eu dou um Ctrl D nesse slice aqui, ó, vejam que ele está selecionado. O Ctrl D, ele duplicou, só que ele duplica no mesmo lugar em que ele está. Mas agora eu posso ir aqui no valor de X, que é justamente a posição que ele está em X, e eu posso adicionar, então eu vou colocar mais 1080, que eu quero que ele ande exatamente 1080. Assim a gente não vai ter problema de não conseguir colocar eles bem juntinhos ali, porque eles precisam estar exatamente na mesma posição ali, grudados, Então, para não ter nenhum problema, é mais fácil adicionar 1080, porque daí já vai bem certinho. Então, a gente não vai ter nenhum erro configurando manualmente. Então, coloco mais 1080 e vejam que quando eu dou Enter, ele já vai automaticamente andar 1080. E agora, mantendo o Ctrl D que a gente fez, ele vai repetir o último movimento que a gente fez com esse segundo slice. Então, se eu der agora um Ctrl D, ele já vai duplicar andando 1080, que foi a última movimentação que a gente fez. E agora é só continuar dando Ctrl D, que ele vai criando todos os slices bem certinhos. Você pode criar manualmente também, mas vejam que pode ser difícil, às vezes, e pode acontecer. Então eu vou duplicar aqui só para vocês visualizarem, Então se eu for fazer isso manualmente, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e daí aqui, ó, para não ter nenhum erro, a gente até tem a linha aqui, mas pode acontecer de, posicionando manualmente, ter um espaçamento aqui que a gente não enxerga, Aqui nesse caso deu bem certinho, mas eu acho essa dica bem mais fácil para realmente não ter erros. E agora, então, a gente tem a nossa estrutura criada. E é só você
começar a criar aqui dentro, tá? Então, tanto dos posts únicos quanto dos carrosséis, e esse carrossel pode ser adaptado para quantas páginas você quiser, né? Pode ser de 2 páginas, de 3, de 4, até 10, né? Que no caso do Instagram tem esse limite. E para a gente criar, facilita também a utilização dos grids. Então, você pode adicionar um grid aqui. O grid é uma ferramenta que vai nos auxiliar, ela não é uma ferramenta obrigatória, mas ela justamente, né, nos auxilia na construção do nosso design. E também não existe um grid perfeito, mas aquele que você melhor se adapta. Então, vou dar uma sugestão aqui de grid que você pode estar utilizando também na criação dos seus posts. Vou selecionar esse post aqui para exemplificar, mas ele também pode ser adaptado para qualquer outra dimensão. E aqui a gente vai utilizar a ferramenta de Layout Grid. Então, é só clicar aqui em mais para ativar o grid. Vejam que ele já até adicionou ali, ó, os grids, mas ele tá bem pequenininho. E esse aqui é um grid quadriculado de 10. Geralmente, eu gosto de adicionar um grid de 135 pixels, porque ele dá bem certinho com a largura e com a altura. E eu acho que utilizar essa lateral aqui e essa lateral aqui de margem fica uma margem super ok para um post. Você pode adaptar também, por exemplo, utilizar um valor menor, caso você prefira. Por exemplo, 90 também é um valor que dá bem certinho aqui, ou um valor maior, mas 135 geralmente é um valor que eu gosto bastante. Para posts que não são quadrados, eu ainda gosto de adicionar mais um grid, então eu vou clicar aqui no mais para adicionar mais um. Só que dessa vez eu vou utilizar o grid de rows, que são linhas. Esse grid, ele vai mostrar para mim justamente aquilo que vai aparecer no feed. Porque como esse post, ele é na vertical e ele é maior, ele não é quadrado, né? Não é tudo que está ali que vai aparecer no feed do Instagram, por exemplo. Então eu sei que os elementos que eu quero que apareçam no feed, eu vou colocar para dentro dessa margem. Então, vou justamente aqui configurar onde tem 5 aqui, eu vou colocar duas linhas, né? Uma em cima e uma embaixo. Ó, essa margem aqui é justamente a margem em cima e embaixo, mas nesse caso eu vou deixar em 0. E o que eu vou mexer é esse gutter, que é esse espaçamento entre as linhas. E agora, como que eu vou saber o valor que eu vou colocar, né? Nesse caso, eu quero que justamente mostre o 1080, que é o valor de pixels, né, do quadradinho. Então aqui basta colocar 1080 e ele vai mostrar aqui certinho aonde vai aparecer no feed. É um grid que eu gosto muito de utilizar aqui no post do Instagram, porque eu me adaptei e funciona super bem. Mas como eu disse, você pode utilizar outros valores e descobrir o grid que mais você se adapta e que melhor te ajuda na construção dos seus posts. E agora aqui para o carrossel, também vou dar um exemplo de grid que você pode estar utilizando. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, então vou copiar essas configurações. Então vou adicionar aqui um grid quadriculado de 135 e também vou adicionar um grid de colunas para eu saber aqui na minha capa, né, o que vai aparecer ou não. E é legal que essas colunas também servem de margem, então você não vai colocar elementos importantes aqui embaixo e aqui em cima, então já te ajuda aqui a posicionar os elementos dentro do frame. Então vou adicionar as linhas aqui, vou selecionar essa opção, vou colocar 2 linhas e aqui em gutter 1080 como a gente fez. E eu ainda gosto de adicionar, eu até não adicionei nesse grid aqui, vou adicionar nele e depois venho aqui para o carrossel, mas colocar também 2 colunas aqui para representar essa margem. Aqui em grid colocar colunas e fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, né? Então são 2 colunas, só que aqui o valor não vai ser 1080, vai ser 1080 menos 135, que é a largura dessa coluna, menos 135, que é a largura dessa coluna aqui. Então você pode fazer o cálculo matemático aqui mesmo. 1080 menos 135 menos 135. E ele dá o valor certinho, ó. Ele já colocou as 2 margens, para que você, na hora de criar o seu design, respeite essa margem e não coloque elementos importantes muito grudadinhos aqui na borda. Então aqui no carrossel a gente pode fazer a mesma coisa. Só que aqui a gente não vai ter só 2 margens, né? A gente vai ter 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e 2 aqui e 2 aqui, depende do número de páginas que você está trabalhando. Então, para isso é importante que você adapte esse grid para o carrossel que você está trabalhando. Então, vou selecionar o meu frame, vou adicionar mais um grid de colunas, e aqui eu vou fazer assim, eu vou primeiro adicionar as colunas aqui da esquerda e lá do final da direita, e depois as colunas internas, porque somando cada coluna, elas vão ser uma coluna dupla, vamos dizer assim, né? Então, vou adicionar primeiro aqui 2 colunas. Aqui, no caso, a gente vai colocar 1080 vezes 5. Só que a gente vai tirar, né, 135 e 135. Então, esse valor aqui, menos 135, menos 135. Ó, então, eu tenho as minhas 2 colunas aqui. Essa aqui e essa aqui. E agora, eu vou adicionar as colunas internas aqui.
Então, vou adicionar mais um grid de colunas. E aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar, são 4 colunas. E aqui, em gutter, vai ser o espaçamento entre elas, né? Vai ser justamente, ó, 1080 menos 135 menos 135. Então, 1080 menos 135 menos 135. Só que, olha, não funcionou aqui, porque eu tenho que acrescentar um valor de margem, né? Porque as colunas, elas não vão começar desde aqui. Ela vai começar daqui, ó. Então, vai ser 1080 menos 135 de margem. Então, aqui na margem, eu vou colocar 1080 menos 135 e prontinho. Criei essas minhas 4 colunas que vão representar as margens de cada página. Então, eu tenho uma margem lateral esquerda, direita, superior e inferior em cada página. Esse é um grid que eu gosto muito e que funciona para mim, mas que para você pode também não funcionar. Ou você pode adaptar esse grid para uma forma que funcione para você, pois ele não é um elemento obrigatório, né? Ele tem que te auxiliar e facilitar na sua criação. Então, é um exemplo que você pode estar utilizando aí e, como eu disse, né, você precisa adaptar aqui para as dimensões, né, de cada frame e também para a quantidade de páginas aqui do carrossel. Mas basicamente essa estruturação que vai te ajudar a criar posts e carrosséis aqui. E aqui, para a questão da exportação dos carrosséis, é importante vocês lembrarem que quando eu for exportar, né, se eu selecionar o frame como um todo, ele vai exportar o carrossel inteiro. E o que a gente quer, né? Exportar cada página separada. Então, para isso, depois que vocês fizerem toda essa criação, basta procurar os slices aqui, ó, e selecionar eles para exportação. Então, você vai selecionar aqui os slices com o Shift e vai fazer a exportação aqui. E isso vai fazer com que depois de toda a sua criação, você exporte em frações todo esse carrossel. E elas ainda vão estar todas conectadas, o que é muito legal dessa estruturação aqui dentro do Figma. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de acessar o site da Pan-Americana para saber mais sobre os nossos cursos. E não deixe de curtir e se inscrever no canal.